Faz um pouco mais de um mês que o Elon Musk comprou por 44 bilhões de dólares o Twitter. E tem sido uma doideira. Eu sou o Gustavo e essa é a série do canal da Traction em que a gente pega artigos gringos e destrincha e traz aqui pra você só a nata. Foram semanas bastante agitadas, que começaram com uma demissão em massa, além da saída de pessoas que discordavam da filosofia do Elon Musk, deixando a empresa com praticamente metade do número de funcionários que tinha em outubro. Além disso, tiveram mudanças que nem a do selo de verificação, que elas foram implementadas e removidas praticamente no mesmo minuto, e o Elon Musk está propondo uma nova visão de negócio. Ele quer criar uma plataforma de pagamento interna em que as pessoas possam movimentar dinheiro, e para deixar a coisa mais complicada ainda, o Twitter começou a desbanir contas que estavam suspensas, incluindo, por exemplo, o Trump, e toda essa movimentação deixou os anunciantes muito preocupados, a ponto de, no começo da Copa, que costuma ser o período que é a melhor semana possível para o Twitter em termos de anúncio, a receita dos anúncios está 80% abaixo do previsto para esse ano. E aí a gente tem que lembrar que os anúncios são responsáveis por 90% das receitas do Twitter hoje em dia. A história diz pra gente que mudar a estratégia de uma empresa muito consolidada costuma ser catastrófico. Tem uma pesquisa da McKinsey que cita que isso dá errado em 70% das vezes. Mas então, como isso pode dar certo? Existe um exemplo muito famoso e ele é a base desse artigo aqui. É a volta do Steve Jobs para a Apple em 97, que também não foi nada fácil, foi bastante caótico na verdade. Mas se a gente olhar para a Apple hoje em dia parece que deu certo, né? E esse exemplo do Steve Jobs não serve só para o Elon Musk, ele serve para qualquer executivo que queira mudar os rumos de uma empresa e fazer uma transformação na estratégia dela. O primeiro passo, e talvez o mais crucial de todos, é a estratégia como um alinhamento a longo prazo. Então, a gente tem que pensar o que é uma estratégia eficiente. Se a gente pensar da maneira mais simples possível, ela é basicamente tomar várias decisões em cadeia que façam sentido e que estejam alinhadas entre elas com uma visão a longo prazo do que é melhor para a empresa em si. O alinhamento, nesse caso, é a consistência entre todas essas decisões, para que elas consigam se encaixar num objetivo final que tem a ver com o propósito da empresa. Isso tem muito a ver com todos os pilares que a gente geralmente cita, mas que as pessoas meio que esquecem quando elas estão trabalhando. Você pode pensar aí na visão, na missão, no propósito. Toda decisão que a gente toma dentro da empresa tem que visar uma melhoria para ela, de acordo com pelo menos um desses pilares. E aí que vem o que muita gente que é executivo, C-level, esquece. Que não adianta nada você ter uma estratégia na sua mente se o seu funcionário não está alinhado com esse propósito. E aí acho que dá para entender onde eu quero chegar aqui, né? No caso do Twitter, todo mundo lá dentro estava absolutamente alinhado com a estratégia antiga da empresa. Se você usa o Twitter há bastante tempo, desde 2006, quando o Twitter começou, 2009 pelo menos, você vai entender qual era o foco da empresa desde o começo, que é a simplicidade. Um tweet sempre foi o foco da plataforma. E se você desse o Twitter de hoje em dia na mão de uma pessoa de 2006, ela não ia nem estranhar direito o Twitter, ela ia achar que ela tá só numa versão mais nova. A simplicidade sempre esteve enraizada na cultura da empresa. E aí é lógico que isso tem um lado negativo. Essa obsessão pela simplicidade fez com que o Twitter fosse a rede social que se atualiza do jeito mais lento de todos. Eles compraram ao longo do tempo mais de 60 empresas. E aí dá pra gente citar a Squad, a Breaker, a Review, e eu tenho certeza que eu poderia citar todas elas aqui que você não ia fazer ideia que o Twitter comprou. Talvez uma das que você se lembre é o Vine, que é o precursor do TikTok. E aí a gente já sabe o que aconteceu com o Vine, né? Ele desapareceu. Na opinião do Elon Musk e na opinião de muita gente, era isso que estava matando o Twitter. Mas essa também foi a causa de boa parte da galera ter saído assim que ele foi vendido. Então, como que a gente faz para fazer essa mudança dentro da empresa? É um processo muito doloroso, mas que precisa ser que nem arrancar um band-aid. Quanto mais você prolonga, mais vai doer. E é justamente nisso que a maioria dos líderes erra. Na tentativa de aliviar um pouco essa dor, eles deixam de lado e vão empurrando com a barriga toda a mudança. E esse período de transição acaba se alongando para sempre. E é nisso que o Steve Jobs brilhou. Quando ele voltou em 97, a proposta foi uma só: criar um produto muito fácil de usar e que seja esteticamente muito agradável. O que deu certo todo mundo já sabe, mas o que ele fez para isso dar certo que é o pulo do gato nessa história. Quando ele saiu da Apple em 85, a estratégia era vender computador sem graça, que parecia um caixote cinza, mas com um preço muito competitivo. Sair disso para isso, com certeza foi uma mudança muito complicada. Ele foi muito criticado na época e ele viu a receita da Apple minguar, perdeu metade dos empregados e o board executivo inteiro. É mais ou menos isso que o Twitter está passando e é nessas horas que a gente vê quem é realmente um gênio e quem é só um lunático. Para garantir que a empresa vai conseguir passar por esse período muito caótico,
a gente precisa ter sucesso em 3 áreas: produto, organização e os stakeholders. Começando pelos produtos, implementar uma estratégia requer que a gente mude os produtos atuais para se alinhar com uma proposta nova de valor. Mas a gente sabe que é inevitável que essa mudança cause um conflito entre a proposta antiga e a nova. Um exemplo disso é o selo de verificado do Twitter. Ele foi criado originalmente para distinguir quando um perfil era real e quando um perfil era fake, e ele acabou virando um símbolo de influência. Se você é uma pessoa muito famosa, você ganha um selo de verificado. A nova proposta agora é que ele vire um símbolo de uma assinatura, como se fosse um membro premium que tem benefício, tipo menos anúncio e acesso a algumas funções novas antes de todo mundo. Essa mudança acaba afetando diretamente como os usuários percebem o significado desse selo. Isso causou tanta confusão no dia que eles tentaram implementar que o Elon Musk voltou atrás no mesmo dia. Alinhar um produto com uma estratégia nova requer que os líderes saibam identificar uma proposta nova de valor e que eles se comprometam com essas mudanças substanciais na linha de produto. Eles têm que passar uma mensagem muito clara. A Apple fez isso do jeito mais radical possível em 98, logo depois que o Steve Jobs voltou. Eles abandonaram 70% dos produtos que estavam na linha na época e soltaram logo aquele iMac que hoje em dia é um clássico, que tem um formato de ovo e que tem a carcaça translúcida de várias cores, que é um negócio bem anos 90, assim, bem 2000. Eles passavam uma mensagem muito clara. A Apple tinha abandonado a ideia antiga do custo-benefício e eles queriam começar a vender um produto que fosse bonito e com um design mais inovador. Junto com isso, eles fizeram uma campanha muito agressiva de 100 milhões de dólares, que era gigantesca e foi uma campanha icônica. Para o Twitter, essa solução tem que ser muito clara. A ideia agora é que existem as cores diferentes de selinho, cada uma representando uma coisa, mas mostrando principalmente que o foco agora é quem é inscrito no Twitter. E aí o próximo passo é a cultura organizacional. Isso é muito fácil de identificar. Quando tem um desalinhamento cultural entre as pessoas e elas simplesmente não conseguem seguir a direção que os executivos querem, não importa o esforço que eles façam, as pessoas não vão seguir. No Twitter, a conclusão de 2021, antes do Elon Musk comprar, era que o ambiente de trabalho era legal demais. Ao contrário do que os usuários estão acostumados a ver quando a gente entra no Twitter, que todo mundo tenta ser o mais tóxico possível o tempo todo, dentro dos escritórios as pessoas eram tão legais que eles acabaram criando uma cultura de não criticar nada e nem ninguém. E aí, quando a gente pensa num ambiente de trabalho assim, pode até parecer bom, mas é péssimo do ponto de vista organizacional, porque sem crítica ninguém avança. E o Elon Musk gosta de falar que ele é mega hardcore, que a Tesla, por exemplo, não é para os fracos, ou que o Twitter vai ser a mesma coisa. Quando ele falou isso, aconteceu que muita gente pediu demissão antes mesmo dele comprar, porque simplesmente não concordava com esse tipo de cultura. Em 98, quando Steve Jobs comprou a Apple, ele disse que tinha pelo menos umas 10 mil pessoas que eram medíocres e que precisavam ir embora. Ao mesmo tempo, ele fez tudo o que ele podia para proteger os times de design industrial. E essa é uma mensagem muito clara do que ele queria. O foco agora era o design de produto. No caso do Twitter, o Elon Musk já decidiu que ele vai mudar totalmente a cultura. Só tem um problema nisso. Ele ainda não decidiu qual que vai ser a nova cultura. E todo mundo reclama que ele é enigmático demais e que as mensagens que ele passa nunca são claras. Isso é uma coisa que vem desde a Tesla, por exemplo. As pessoas não entenderam até hoje qual que é a cultura da Tesla. E aí ninguém sabe direito qual vai ser a recompensa se acabar abraçando essa mudança dele. E isso é muito perigoso. Numa dessas, pode ser que ele acabe perdendo até as pessoas que iam comprar a ideia dele, porque ele está demorando demais para decidir qual que vai ser a cultura nova. Por fim, mas não menos importante, tem os stakeholders. Essa transição de estratégias, do jeito que a gente viu, deixou muita gente irritada. E aí sobraram poucas pessoas para apoiar até que os novos apoiadores entrem. A nova cultura de moderação de conteúdo do Twitter, por exemplo, fez com que uma lista gigante de empresas resolvesse parar de anunciar lá. A própria Apple ameaçou tirar o Twitter da App Store. A Disney, a Verizon, praticamente todas as montadoras de carros, a Mars, a Kellogg's, é uma lista imensa de empresas. E aí a verdade é que até agora o Elon Musk acabou fazendo mais inimigos do que ele fez amigos nesse negócio. Por um lado, essa é uma estratégia que funciona. É importante, quando a gente muda de rumo, que os parceiros comerciais estejam 100% alinhados com os objetivos novos e com os propósitos novos. E aí você acaba tendo que romper laço com os parceiros que não se alinham e criar novos laços com novos parceiros que compram 100% a sua ideia. Aí, se a gente voltar no exemplo da Apple, o Steve Jobs fez bons amigos e muitos inimigos quando importava de verdade. Ele sabia que a Microsoft tinha ganho a batalha pelos computadores de mesa, pelos desktops, e aí ele fez de tudo que ele podia para sair do caminho do Bill Gates e traçar o caminho da Apple. Além disso, ele acabou fazendo parcerias com lojas de varejo gigante
para garantir que o iMac ia ser vendido para o público certo, no lugar certo, não importando o custo-benefício. No caso da briga do Twitter com a Apple, não faltam aliados para o Elon Musk. A Apple tem uma briga antiga com o Netflix, com a Spotify, com a Epic Games, com o Facebook. Se você pensar em qualquer empresa que tem um plano de assinatura, a Apple já brigou com eles. E aí o mais inteligente a se fazer nesse caso é entender com quem a gente não pode comprar uma briga. Para fechar, o exemplo do Steve Jobs é ótimo porque ele teve que tomar decisões muito difíceis que na época pareciam loucura para todo mundo, mas que acabaram tornando a Apple o gigante que é hoje. A Apple acabou virando a empresa mais valiosa do mundo. E saber tomar as decisões com muita firmeza foi o que deu clareza para os clientes, funcionários e para os stakeholders da Apple. Eles tiveram segurança desde o começo quando o Steve Jobs voltou. É isso que o Elon Musk tem que fazer e é isso que qualquer outro dono de empresa que está em dúvida sobre a estratégia da empresa tem que fazer também. Nesse tipo de situação, o caos é uma certeza, mas o sucesso é sempre uma possibilidade. A única questão é se a empresa vai aguentar passar pelo caos até chegar na estabilidade. Bom, é isso aí então, né? A conclusão, Steve Jobs é um gênio, Elon Musk talvez seja um lunático. Se você quiser ver mais algum vídeo sobre algum artigo, vai ter em algum lugar aqui da tela. Não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar um like no vídeo e é isso aí.